Esse é o canal Matemática no Ar e eu te ajudo a entender a matemática para resolver as questões dos concursos com sabedoria. Nossa conversa hoje vai ser sobre sistemas de equações, um conteúdo muito frequente nas provas de concurso. Depois da explicação, vou te apresentar duas questões, uma do Cefet e a outra do Instituto Federal de Santa Catarina. Vamos lá, o que é um sistema? O sistema ele é formado por algumas equações e quando a gente resolve esse sistema, você encontra o valor de x, de y, de z, né? E o mesmo valor vale para todas as equações. Então, nesse exemplo, eu tenho duas equações que formam esse sistema. Ele tem duas incógnitas, que são os valores de x e de y. Poderia ter mais? Sim, mas normalmente não faz parte do escopo de concursos do ensino fundamental e médio. Dificilmente vai aparecer um sistema maior que isso, mas pode aparecer, né? O que mais? Esse sistema, a gente diz que ele é do primeiro grau, porque o expoente do x e do y é 1. Se tivesse 2 nesse expoente, ele seria um sistema de segundo grau, tá? Então, esse é um sistema de equações do primeiro grau e ele tem duas incógnitas, duas letras que a gente precisa descobrir o valor. Existem várias técnicas para resolver sistemas. Neste vídeo, eu vou abordar a técnica, o método chamado método da adição. Se você, por um acaso, não se identificar muito com esse método, ok, você pode utilizar outro método, que é o método da substituição, por exemplo, o método da comparação, né? Então, existem várias maneiras aí de você resolver o sistema. Então, vamos ver agora como é que a gente faz para resolver esse sistema. Nesse caso, repare que o coeficiente das duas equações, das duas incógnitas, é sempre 1. Não é regra, tá? Mas nesse caso é 1. O que nós vamos fazer? Você vai observar que você tem mais 1 aqui, que não foi escrito, e menos 1 aqui. E você vai adicionar as duas equações. O que vai acontecer? Você tem um x com um x, então eu posso dizer que eu tenho 2x. Agora, mais um y com menos um y dá 0, e eu não preciso escrever. E 12 mais 4 vai dar 16. Então, 2x é igual a 16, eu divido tudo por 2, e eu encontro que x é igual a 8. Para achar o valor do y, você vai pegar esse 8 e vai substituir em qualquer uma das equações. Vou colocar nessa aqui. Vai ficar assim, 8 menos y igual a 4. Então, menos y é igual a 4. Mais 8, se eu mudo de lado na equação, ele tem que trocar o sinal. Se você tem dúvida sobre isso, aqui no canal tem vídeo sobre equação, que eu explico bem a técnica da resolução de equações. Então, se você tem dúvida aqui, é melhor parar, estudar a equação primeiro e depois voltar para o sistema, tá? Menos y é igual a menos 4. Divide tudo por menos 1, ou multiplica tudo por menos 1, e y é igual a 4. Então, a resposta desse sistema é x igual a 8 e y igual a 4. Em alguns casos, a banca é mais formal e cobra isso aqui. X primeiro e depois o y. Entre parênteses, para indicar que eu não posso trocar a ordem um par ordenado. Essa é a resolução de um sistema de equações por adição. O que pode acontecer? No sistema, ele pode ser assim, ó, 2x mais y igual a 11 e repare que esse eu coloquei um coeficiente 2, isso não é nenhum problema, porque eu continuei com mais y e menos y, e quando adicionar, quando somar as duas equações, vai desaparecer o y. Mas o que aconteceria se aqui, em vez de y, eu tivesse algum número com coeficiente também? Algo assim.
Nesse caso, a gente vai ter que preparar o sistema, porque não adianta você adicionar as duas equações. Vai ficar 3x mais 3y, ó, tá vendo? Igual a 24. Não dá pra gente resolver. Então, o que que nós vamos fazer? Em vez de somar aqui, nós vamos preparar esse sistema. Como funciona isso? Você pode multiplicar qualquer equação, qualquer número diferenciado. E pode ter que multiplicar as duas, se você quiser. Então, pode ser número positivo, pode ser número negativo. Então, veja só. Eu tenho, na primeira equação, mais y. Se eu quiser somar as duas equações para fazer esse y desaparecer, esse y dá zero quando eu somar, o que eu preciso ter em cima? Menos 2y. Porque se eu tiver menos 2y com mais 2y, vai dar zero. E como que eu faço para transformar um y que eu tenho em menos 2y? Eu multiplico por menos 2. Então, eu vou anotar aqui do lado que nós vamos multiplicar por menos 2. E eu vou fazer essa conta e vou obter um novo sistema de equações. Ó, o sistema que nós vamos obter é esse aqui, ó. 2x vezes menos 2 dá menos 4x. Menos 2 vezes y dá menos 2y, igual a menos 22. Multiplica a equação inteira, tá? A segunda equação vai ficar igualzinha. Agora sim, nós podemos somar. Menos 4x com mais x dá menos 3x. Menos 2y com mais 2y dá zero e eu não preciso escrever. E menos 22 com mais 13 vai dar menos 9. Então, x é igual a 3. Divido tudo por menos 3. De novo, dúvida aqui, assista vídeo sobre equação do primeiro grau. X é 3. E como que eu faço para achar o valor de y? Vou pegar qualquer equação, tá? Então, eu tenho a primeira, a segunda e essa que eu multipliquei. Teria 3 opções. No lugar do x, eu vou escrever 3. Então, 3 mais 2y igual a 13. Então, 2y é igual a 13 menos 3. 2y é igual a 10. E y é igual a 5. É só dividir por 2. Então, a minha resposta aqui seria... primeiro x, que é 3, depois o y, que é 5. Tá? Ok? Resolvido o sistema. Em alguns casos, nós vamos multiplicar as duas equações, tá? Mas por quê? Para encontrar o mesmo número com sinal trocado, digamos assim, mais 5 e menos 5, tá? Por fim, uma dica. Você pode conferir se teu sistema está certo ou não. Você pega esse valor que você encontrou aqui e substitui nas duas equações. E você tem que encontrar 11 e 13, tá? Faça de cabeça. 3, no x, 3 e no y, 5. Vai ficar 2 vezes 3 dá 6, com mais 5 dá 11. E na segunda equação, 3 mais 10 tem que dar 13. Ok, então meu sistema está correto. Vamos resolver agora as duas questões de prova, tá? Primeira questão. No dia do exame de acesso ao Cefet, João era um dos diversos candidatos que aguardavam do lado de fora do portão para fazer sua prova. Nesse instante, João percebeu que havia perdido sua caneta, porém, para sua sorte, avistou um vendedor ambulante que oferecia os seguintes kits: uma caneta e 2 lapiseiras por 15, uma lapiseira e 2 canetas por 12. João, que somente tinha R$5, perguntou ao vendedor se ele venderia só uma caneta. O vendedor disse que abriria essa exceção se João calculasse o preço correto de 2 lapiseiras e 3 canetas. A resposta correta dada por João foi... Então, vamos lá. A gente sabe que os kits é uma caneta e 2 lapiseiras por 15, uma lapiseira e 2 canetas por 12. Então, são essas duas informações aqui.
E no final das contas, ele precisava descobrir quanto custava o preço de 2 lapiseiras e 3 canetas. Mas para ele descobrir esse valor, basta ele saber o valor da caneta e da lapiseira, que o problema está resolvido, se ele souber o preço da caneta e da lapiseira. Então, nós vamos descobrir o preço da caneta e preço da lapiseira. Como? Usando esta informação aqui. Uma caneta e 2 lapiseiras custam 15. Para facilitar minha vida aqui e evitar confusão, eu não vou usar X e Y, eu vou usar C e L. C de caneta e L de lapiseira, indicando o preço. Então, a gente sabe o seguinte, que o preço de uma caneta mais o preço de 2 lapiseiras vai dar 15. E agora, o preço de uma lapiseira, cuidado que ele inverteu a ordem aqui dos objetos, né? Primeiro agora é lapiseira. Uma lapiseira e 2 canetas por 12. Então, 2 canetas mais uma lapiseira igual a 12. Esse é o meu sistema. E eu vou resolver por adição. Para eu resolver por adição, eu tenho que ter 2C numa linha e menos 2C na outra. Ou 2L e menos 2L. E eu escolho como que eu vou obter esses valores. O que eu posso fazer? Eu posso multiplicar a segunda linha inteira por menos 2. Então, eu vou anotar aqui do lado que eu vou multiplicar por menos 2 a segunda. Olha o que vai acontecer. A primeira fica igual, tá? C mais 2L igual a 15. E se eu multiplicar por menos 2, eu encontro menos 4C menos 2L igual a menos 24. Eu consegui mais 2L e menos 2L. Então, meu problema acabou. Agora é só resolver por adição. Se não tivesse dado certo, né? Não ficou ali 2L com menos 2L. Posso multiplicar por outro número em seguida, não tem problema nenhum, tá? Então, mais C com menos 4C dá menos 3C. Menos 2L mais 2L dá 0. E agora, mais 15 com menos 24 dá menos 9. Divido tudo por menos 3, então o preço da caneta é 3. Se o preço da caneta é 3, como que eu faço para achar o da lapiseira? Eu vou pegar essa primeira equação e vou substituir. 3 mais 2 lapiseiras igual a 15. Então, 2 lapiseiras custam 12. Como 12? Peguei o 3 e passei para o outro lado subtraindo, tá? Então, cada lapiseira custa 6. Então, eu sei o preço da caneta e o preço da lapiseira. Agora, o que o enunciado quer? O preço de 2 lapiseiras. Quanto custa 2 lapiseiras? 12. Mais 3 canetas. Quanto custa 3 canetas? 9. Total, 20. Portanto, letra A. Vamos para a próxima questão. Uma microempreendedora comprou 100 toalhas de 2 tamanhos diferentes, médio e grande, para iniciar seu pequeno negócio na área de vendas. Ela investiu R$ 5.480 nessa compra. Cada toalha de tamanho médio custou 50 e cada unidade da toalha grande custou 60. Quantas toalhas de tamanho médio e grande, respectivamente, ela comprou? Vamos saber a quantidade de toalhas. Bom, as informações falam sobre quantidade de toalhas, tamanho de toalha e preço de toalha. São essas informações que a gente tem. Mas o enunciado começa dizendo que ela comprou 100 toalhas de tamanho médio e grande. Então, eu posso dizer o seguinte. A quantidade de toalhas do tamanho médio mais a quantidade de toalhas do tamanho grande, isso resultou em 100 toalhas. Então, essa primeira equação, eu estou falando de quantidade, tá? Quantidade de toalhas médias mais quantidade de toalhas grandes deu 100 toalhas. Agora, uma segunda informação. Ela investiu 5.480 nessa compra. As toalhas médias custam 50 e as grandes custam 60. Então, eu posso escrever o seguinte. Cada toalha média custou 50. Então, eu posso fazer assim, ó.
R$ 50 vezes cada toalha média, mais R$ 60 vezes G, vai dar igual a 5.480. Você pode entender assim, R$ 50 para cada toalha média, mais R$ 60 para cada toalha grande, deu 5.480. Tá? E agora, como é que eu resolvo esse sistema? Eu tenho que ter mais 50 na primeira e menos 50 na segunda, ou 60 e menos 60. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a primeira por menos 50. Por que menos 50? Porque vai ficar menos 50m. Poderia ser menos 60? Poderia sim. Então, agora, meu novo sistema fica assim, menos 50m, menos, vou apagar ali aquele pontinho, menos 50G, é igual a menos 50 vezes 100. E a segunda equação fica igual. 50m mais 60G igual a 5.480. Agora a gente vai somar tudo. Menos 50m com mais 50m eu não preciso escrever. Menos 50G com mais 60G, 10G. É igual a menos 5.000 mais 5.480. Então, aqui vai dar 480. Então, G, divido tudo por 10, é igual a 48. Então, são 48 toalhas do tamanho grande. E do tamanho médio? Do tamanho médio, eu vou ver na primeira equação, e vou escrever assim, ó, médio mais 48 igual a 100. Então, médio vai ser igual a 52. É só passar o 48 e subtrair, tá? Então, médio, 52. Portanto, a resposta vai ser letra B. É isso. Bons estudos para você. Não esquece de curtir e compartilhar o canal. Se inscreve também, vale a pena. Bons estudos.